Olá a todos, bem-vindo a mais um webinar da Schedule. O meu nome é Eduardo Vasconcelos, sou especialista de produtos Simulation SolidWorks e hoje vou-vos apresentar a otimização topológica que foi introduzida na versão 2018 do Simulation. Okay? Antes de passar exatamente à demonstração, quero só enquadrar um bocadinho onde é que esta nova funcionalidade foi introduzida. E para esse efeito tenho aqui então uma matriz dos produtos Simulation, a começar no Standard, depois para o Professional e para o Premium. E basicamente no Simulation Standard nós temos as análises estáticas e cinemática, okay, juntamente com a fadiga e o Trend Tracker. Eu isolei ou evidenciei a análise estática e o Motion porque elas encontram-se incluídas também nas licenças de SolidWorks Premium. Okay? Mas a principal diferença é que o Simulation Standard pode ser instalada sobre uma licença de SolidWorks Standard ou SolidWorks Profissional. Depois temos então o módulo Simulation Profissional, okay, que além de incluir os estudos do Simulation Standard, tem ainda estudos de frequência, curvadura, queda, simplificação 2D, análise cinemática baseada em eventos, que é basicamente uma extensão aqui do Motion, e a otimização paramétrica. Além disso, depois temos então o Simulation Premium, que já inclui análise não linear, com materiais elastoplásticos, deformação plástica de material, elastómeros, pode ser linear estático ou linear dinâmico, para estudos de impactos, por exemplo. Depois temos o linear dinâmico, que entra no regime das frequências e vibrações, e também análise de compósitos. Tal como acontece com o profissional, o Simulation Premium inclui também todos os estudos do Simulation Profissional e do Simulation Standard. Ora bem, então onde é que se inclui esta questão da otimização topológica? Exatamente no Simulation Profissional. Okay? Ela inclui-se aqui e eu pus ao lado da otimização paramétrica e isolei os produtos desta forma exatamente porque estes três incluem-se mais ou menos na questão da otimização. O Trend Tracker é uma ferramenta que está disponível no estudo de estática e o que ele faz basicamente é manter um registro dos resultados à medida que nós vamos alterando a peça sem haver necessidade de criar configurações. Ou seja, faço um estudo, obtenho resultados, o Trend Tracker guarda alguns desses resultados que nós definimos, okay? As tensões máximas, deformações máximas e afins, altera a peça, volta a correr o estudo, altera a peça, volta a correr o estudo e o Trend Tracker vai mantendo um registro dessas alterações sem termos que guardar o ficheiro de peça em cada uma das versões ou configurações diferentes. Okay? A otimização paramétrica, incluída no Simulation Profissional, já funciona com base em dimensões com o Design Study. Ou seja, nós temos uma geometria base, temos algumas cotas que podem ser alteradas, mas não temos bem a certeza de qual é a alteração que essas cotas podem ter. Então nós definimos um limite máximo e mínimo para essas alterações e o software, o SolidWorks Simulation, depois de acordo com os constrangimentos que nós pretendemos, ou com o nosso objetivo final, vai-nos devolver o valor ideal para essas dimensões. A otimização topológica é uma otimização não paramétrica. Ou seja, não vamos alterar cotas, não temos ideia, basicamente quando nós não temos uma ideia clara de onde é que podemos retirar material da peça, a otimização topológica vai exatamente devolver-nos esse resultado. Ou seja, vai depender também muito da malha que nós usarmos no estudo. Tenho aqui um exemplo de dois estudos de otimização topológica, em que na parte de cima podemos ver como é que a densidade da malha vai afetar o resultado final do estudo, okay? Em que o software o que ele vai fazer vai retirar elementos da malha durante o estudo. Ele provavelmente não retira. O que ele faz basicamente é que coloca todos os parâmetros desse elemento a zeros. A rigidez vai a zero, a massa vai a zero, ou seja, eles continuam lá, mas não contribuem depois para as tensões e deformações do resultado final. Okay? É um processo iterativo, o software vai tira elementos, coloca elementos, tira elementos, coloca elementos, até chegar a um resultado que respeite não só os constrangimentos que nós apresentamos, mas também o objetivo final que nós pretendemos ter. Okay? O estudo de baixo já é diferente. Okay? Já são casos de carga diferentes, mas a malha é exatamente a mesma. A malha inicial é exatamente a mesma. E podemos ver então a diferença provocada
no resultado final por estarmos a trabalhar com condições de carga diferentes. E eu vou-vos mostrar um bocadinho das duas situações e tenho aqui alguns exemplos preparados. Vou começar com este suporte. Isto é um suporte que está basicamente fixo nesta face. Tem uma carga aplicada nesta face superior cá de cima, de 10.000 newtons, e ao correr um estudo estático, eu vou obter certos valores para as tensões, que é 100 megapascais, e a partir daqui vou então tentar otimizar esta forma. Ora, se eu fosse trabalhar com uma otimização paramétrica, eu iria aqui ao meu Design Study, iria começar com um caso inicial, okay, que neste momento ela tem cerca de 1 kg, okay, 1 kg e 47 gramas, e quando eu fosse aqui para o estudo ótimo, iria ter algo desta ordem, ou seja, iria reduzir material aqui deste lado e deste lado, iria ter uma massa aproximada de 740 gramas e aceitaria este resultado. Tensão máxima de 193 megapascais, que está muito próximo dos 206, que é o limite elástico deste aço em particular. E basicamente iria partir agora para o fabrico. Só para fazer aqui um bocadinho também um enquadramento. O que acontece? Ora, esta peça inicialmente tem este formato. E o que eu posso, a liberdade que eu dei à peça de variar foi estas 3 cotas de 30 mm. Esta cota e esta cota, com um intervalo entre 10 e 40 mm. E este aqui é uma otimização paramétrica. Posso variar cada uma delas cotas entre 10 e 40. Quero ter uma tensão máxima de 200 megapascais e quero ter o objetivo de minimizar a massa da peça, e foi exatamente esse valor que me foi devolvido. Okay? 10.0073, 10.125, 33.125 e uma massa de 700 gramas. Ora, no estudo topológico, eu fui um bocadinho mais além. Ou seja, eu nem sequer estou a considerar que tenho aquela abertura do meio, okay? Porque para o estudo, para a obtenção paramétrica, eu tenho que dar aquela abertura para poder fazer variar as cotas. No estudo topológico, não. Okay? No estudo topológico, basicamente, eu trabalho com o volume máximo que aquele objeto pode ocupar e vou, então, retirar material a partir daí. E como é que é feito isso? Ora, depois de ativar aqui o add-in do Simulation, basta vir Simulation, Study, e podemos ver então aqui o estudo topológico dentro do chamado Design Insight. Okay? O Design Insight é basicamente a região de otimização da peça, em que o Design Study trabalha com a otimização paramétrica e o Topology Study trabalha com a otimização não paramétrica. Ora, vou chamá-lo aqui de Topology Study Webinar. A árvore do estudo é muito igual à do estudo estático normal, com a principal diferença destes dois items agora que aparecem aqui. Okay? Além disso, também temos aqui algumas opções nas propriedades do estudo que têm que ser revistas. Os solvers são praticamente os mesmos solvers, okay? Mas temos então aqui a formulação, ou as regiões preservadas durante o estudo. Em que, por defeito, o que acontece é que o software Simulation não vai retirar material das regiões onde são aplicadas as cargas e as fixações. Ora, vou então criar aqui o estudo, aplicar material AISI 304, vou fixar a geometria nesta face que aqui está e vou aplicar uma carga, ou uma força, neste caso, nesta face de 10.000 newtons. Okay? Ora, de acordo com as propriedades do estudo, esta face e esta face que aqui está não lhes vai ser retirados, não lhes vão ser retirados elementos àquelas duas superfícies, que elas vão ficar completamente preservadas, exatamente por causa das propriedades que o estudo tem. Eu depois, mais à frente, vou mostrar outro exemplo onde vou também escolher outras opções aqui para verem qual é que vai ser o resultado final. A partir daqui, o que é que temos de definir? Objetivos e constrangimentos. Temos 3 principais. O mais comum é Best Stiffness to Weight Ratio, ou seja, uma melhor rigidez para versus peso, okay? Em que nós vamos definir qual é a quantidade de material que queremos retirar à peça. E neste caso,
A peça tem cerca de 1,2 kg, porque lá está, falta aquela abertura aqui no meio. Eu vou dizer que é reduzir em cerca de 65% ou 60% do peso da massa inicial da peça. Que me vai dar um valor aproximado de 497. Okay? Outros objetivos, eu posso ainda dizer, em vez de reduzir por porcentagem, posso dizer que quero reduzir um valor absoluto. Okay? Ele converte aqueles 65 para um valor de massa. Okay? Podemos ainda trabalhar, por exemplo, com minimizar o deslocamento de um determinado ponto da nossa peça e reduzir a massa em 60% na mesma. Ou então, quero minimizar a massa e tendo aqui um displacement bem definido, ou seja, não haver uma deformação superior a x milímetros e quero minimizar a massa para essa deformação. Okay? Neste caso, nós vamos trabalhar sempre com o best stiffness to weight ratio. Vou pôr aqui então os meus 60% e aceito. Ainda posso adicionar aqui mais constrangimentos, se quiser, mas pronto. Neste caso vou simplificar aqui um bocadinho a coisa, o estudo, e vou trabalhar com este objetivo. Aqui temos então os nossos controles de fabrico. Ora, por defeito, o que vai acontecer neste momento é que esta superfície e a superfície onde tem a fixação vão ficar preservadas. Mas nós podemos ainda manualmente preservar algumas regiões. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu quero manter também esta face da minha peça, porque vou precisar de soldar aqui qualquer coisa, ou prender aqui outra geometria qualquer, e dizer que quero manter pelo menos, por exemplo, 10 milímetros de profundidade daquela face. Ou seja, neste momento tenho aqui esta profundidade e dentro deste volume não irão ser retirados elementos. Não é o caso, não quero ter este tipo de controle. Podemos ainda especificar espessura, se eu estiver a trabalhar com uma peça mais volumosa e não tão fina como esta chapa que aqui está, e dizer que quero manter uma espessura mínima na geometria. Posso trabalhar com simetria, ou seja, dizer que estou a definir um plano simétrico na peça de acordo com a aresta selecionada. Okay. O software automaticamente vai... aliás, tenho que definir aqui um plano. O software vai entender que essa opção é a simetria da peça. E vamos poupar um bocadinho na malha de elementos finitos, digamos assim. Ou então, posso ir aqui ao Specified Demold Direction. E é aqui que nós entramos exatamente com os nossos parâmetros, digamos, de fabrico da peça, como é que a vamos fabricar. Se for em mid-plane e selecionar então a aresta, o software automaticamente identifica o plano médio daquela região e vai manter, digamos, uma pequena membrana de material ao longo da espessura da peça. Isto se a malha for fina o suficiente. Okay? Posso fazer um pull direction only, e aqui seria quase como se fosse uma peça maquinada ou uma peça de injeção, digamos, em que eu vou dizer que eu vou desmoldar a peça neste sentido. Então ele iria manter material nesta região e vai retirar material deste lado da peça aqui. Okay? Ou então posso usar o stamping, e aqui poderia ser uma peça que vai ser fabricada por punção, ou seja, uma puncionadora, por corte de laser, corte de jato de água, maquinação, enfim. Mas basicamente o que ele vai fazer é vai atravessar a peça de um lado ao outro, mantendo só aqui algumas nervuras. E é exatamente este o método que eu vou selecionar. Okay? Depois, a parte da malha. Okay? O software, esta análise, a otimização topológica é extremamente dependente da densidade da malha. E outra questão que eu quero chamar a atenção também aqui é que, por defeito, quando nós queremos um estudo de otimização, ele coloca a malha com qualidade de draft, e eu não aconselho de todo a utilizar este tipo de elementos. Okay? São elementos de primeira ordem, são bons para determinar a deformação da peça, mas não são bons para determinar as tensões que vão ser geradas na geometria. Okay? Então, tenham atenção sempre criar um estudo de topologia para desligar a malha de qualidade de draft. O estudo vai demorar um bocadinho mais tempo, é verdade, mas vão ter melhores resultados logo numa primeira análise. Okay? Esta chapa tem uma espessura na ordem dos 10 mm. Eu vou pôr aqui, por exemplo, os 10 mm, aceito. Ou se calhar 5, neste caso. 8 mesh, 5 mm. Esse 5 mm já vai me dar 2 elementos à espessura. E agora poderia trabalhar a partir deste estudo. Eu não vou correr o estudo, isto é um estudo que ainda leva aqui alguns minutos. Eu já tenho o estudo feito, exatamente com as mesmas condições fronteiras. Okay? E o resultado final é algo deste género. Ora, eu vou só aqui
retirar aqui estes dados. Okay? O resultado final obtido é algo deste género que aqui está. Ou seja, preservou exatamente esta face de cima e a face onde apliquei a força e retirou material no resto do volume da peça. Okay? A nível de tensões, temos umas tensões aproximadas de 175 megapascais. Okay? É uma tensão no elemento, não é uma tensão nos nós. Okay? Nem sequer consigo alterar para a tensão dos valores dos nós, o que significa que convém correr aqui uma análise mais detalhada da forma final. Como podem reparar, ele não retira os elementos do interior da peça. O que ele faz é, ele coloca todas as propriedades de cada um destes elementos a zeros, ou seja, rigidez a zero, massa a zero, e o resultado será algo deste género. Como é que nós podemos interpretar então aqui este gráfico? Ora, as regiões a amarelo têm que ficar. Okay? Não podemos retirar as regiões a amarelo. As regiões a roxo, que não estão aqui visíveis neste momento, podem ser retiradas. As regiões a azul é assim um misto. Okay? Se eu editar aqui o gráfico do Material Mass, nós podemos ver então, temos aqui um slider onde eu posso tornar a geometria mais pesada, ele inclui tudo, ou posso tornar a geometria mais leve, mas correndo o risco de ele eliminar alguma informação em excesso. Então temos que deixar aqui um valor intermédio. Podem ver que a massa da peça neste momento passa de 1.2 para automaticamente quase 0.45, ou seja, meio quilo, sensivelmente. E posso andar aqui um bocadinho mais para baixo. Agora, o que é que seria interessante fazer com este resultado? Exportá-lo para fabrico, por exemplo, se fosse fabrico aditivo, impressão 3D, exportar esse resultado para fabrico. Eventualmente exportar esta forma e fazer um teste de simulação estático, normal, e ver realmente se está dentro dos limites aceitáveis das tensões. E é exatamente isso que nós vamos fazer. A forma como o software, como o Simulation, exporta este resultado, normalmente é uma forma suavizada. Ou seja, eu venho aqui ao Calculate Smoothed Mesh e posso ver que este é o resultado mais ou menos suavizado. Posso torná-lo mais pesado, posso torná-lo mais leve, correndo o risco de ele suavizar demasiado os elementos. Okay? Neste caso eu vou escolher aqui algo um bocadinho mais pesado, em que tem aqui já uma boa dimensão de material. O formato que ele está a fazer é um formato do tipo STL. Quem trabalha com impressão 3D poderá estar familiarizado com esse tipo de formato. E basicamente é um formato, a superfície vai estar muito triangular. Okay? Eu vou aceitar este valor e agora vou exportar. Botão direito, Export Smoothed Mesh. Posso criar uma nova configuração, criar um novo ficheiro de peça. A parte importante é aqui dizer que quero exportar isto como um corpo sólido. Okay? E vou pôr que quero pôr uma nova configuração que está aqui. Eu não vou continuar com isto, porque eu já tenho este estudo feito. Okay? Tenho já aqui o formato deformado exportado. Okay? E o que eu fiz foi exatamente correr um estudo Simulation em cima deste formato final. Okay? Eu copiei o estudo estático 1, redefini as fixações e a força, okay? Criei a malha e no resultado final consigo ver então que tem aqui uma malha, uma tensão na ordem dos 158 megapascais. Okay? Isto é tensão nodal. Estamos ainda muito abaixo do limite dos 206 megapascais do limite elástico deste material. Okay? E se eu for aqui ao Evaluate Mass Properties, estamos a trabalhar com cerca de 590 gramas. A peça inicial tinha 790, tinha 740 e qualquer coisa, na otimização de paramétrica. Okay? A otimização topológica foi aos 400 e qualquer coisa, mas como eu tive que adicionar um bocadinho de material para a malha ser mais suave e manter aqui estas pontes, basicamente estamos a trabalhar com uma peça na ordem dos 590 gramas. Okay? Significa que, tendo em conta esta tensão e a massa atual da peça, se calhar podemos reduzir ainda mais material. Inclusive, podemos ver que existe aqui uma região da peça que nem sequer está a ter grandes tensões e se calhar podíamos ainda eliminar aqui esta região. Okay? Então seria mais ou menos a forma de nós exportarmos e trabalharmos esta peça. Como é que vamos fabricar isto? Isto agora depende muito do que é que vocês têm disponível na vossa oficina. Eu tenho aqui um exemplo um bocadinho diferente, onde vou
mostrar também essa parte da exportação. E é um exemplo muito semelhante a este, mas com alguns controles iniciais no que diz respeito à criação do estudo. Okay? Qual foi o cuidado principal que eu tive aqui? Basicamente foi criar aqui uns split lines, okay? Onde vou fixar a peça e aplicar aqui outro split line que é onde vou aplicar a carga, e a carga vai ser vertical para baixo. E neste estudo eu vou mostrar exatamente a influência da malha de acordo com o resultado final. Okay? Aqui tem uma malha bastante rudimentar, ou seja, coarse. O objetivo é reduzir a massa por 60%. O controle de fabrico é exatamente o mesmo que eu tinha no estudo anterior, ou seja, digamos, punção, okay? Retirar completamente, atravessar a peça de um lado ao outro. E o resultado final é algo deste género. Ora, logicamente, se eu vou trabalhar com corte laser ou jato d'água, eu não posso trabalhar com este resultado, não é? Está aqui com arestas muito rudimentares, ok? Então não convém muito trabalhar com este resultado. Então como é que nós podemos aproveitar este resultado? Fácil. Venho aqui ao modelo, View, Display, Simulation, Display. Quero sobrepor à geometria o plot do estudo topológico e com base nisto vou então criar um sketch. Okay? Eu vou mudar aqui só a cor do sketch para vermelho. Vou criar um sketch, sim, aproximado, livre. Este é um sketch completamente sem cotas, em que vou escavar a peça. Okay? Tudo bem que faltam aqui alguns boleados, uma coisa de estar um bocadinho mais feita, mais bem feita. Não estava muito preocupado com isso. Uma vez que tenho o sketch, eu tenho aqui então uma configuração manual em que apliquei exatamente aquele corte e no qual fiz o estudo e tenho então aqui tensões na ordem de 74 megapascais, vou buscar deformações e posso então trabalhar com este formato para fabrico. Okay, este seria o processo, digamos, de transposição para métodos de fabrico convencionais. Vou voltar aqui ao meu estudo topológico e vou-vos mostrar então a principal diferença entre a densidade da malha. Okay? Ora, no estudo com malha grossa, basicamente temos o material retirado desta forma, okay? Mas chamo só a atenção pelo menos para esta região da peça, em que temos aqui uma região com bastante material, outra aqui, ou seja, este V. Podem ver que ele retirou material nesta região por causa que o split line, a fixação está aplicada no split line e a única região onde ele não pode retirar material é nas fixações, que é o que está por defeito, mas em todo o resto ele pode fazê-lo. E aqui a mesma coisa, onde temos a carga aplicada, não foi retirado material, mas em todo o resto da peça foi retirado. Ora, existem aqui algumas regiões comuns na malha, que é basicamente no resultado com malha grossa e com malha fina, que é basicamente esta região que aqui está, okay? Mantenham isto na vossa memória, e também esta parte de material aqui em cima. Quando eu vou para o estudo em que a malha é bastante mais apertada, o resultado já é algo deste género. Okay? Cá temos então as zonas com mais material e temos também esta parte aqui, provavelmente que é onde as tensões vão percorrer a peça, mas depois temos então aqui esta malha, quase que se assemelha a uma teia de aranha, onde o material foi retirado de uma forma muito diferente do anterior. Okay? A nível de massa da peça temos aqui 4,64 kg, okay? Enquanto que no estudo Coerce também temos mais ou menos a mesma massa, ou seja, 4,65. Agora, como é que eu vou escolher utilizar um ou utilizar o outro resultado para fabrico? Lá está dentro das capacidades que vocês têm para fabricar esta geometria. Okay? Ora, vou só aqui fazer mais alguns exemplos que preparei. Eu andei aqui a brincar um bocadinho com esta nova capacidade do Simulation para explorar aqui alguns casos interessantes. Este caso também é muito semelhante aos anteriores. A principal diferença aqui está nas regiões preservadas, okay? em que como ela vai estar, digamos, apoiada aqui num eixo ou num veio, não é? E aqui também, interessa-me se calhar preservar esta região da peça. Então eu adicionei um controle adicional de fabrico, em que quero exatamente preservar esta espessura de material que aqui está.
Então, o que vai acontecer depois a nível de resultados? Disse também que, atenção, a nível de Fabric disse também que queria fazer um mid-plane, e selecionei aqui a aresta. Okay? E o que vai acontecer a nível de resultados é algo deste género. Ou seja, o software preserva, o simulation preserva toda esta região da peça, que aqui está. Okay? E podemos ver que o resultado final é algo deste género. Se a malha for fina, vamos ter algo, como aconteceu no caso anterior, vamos ter quase aqui uma teia a percorrer entre os dois elementos principais, digamos, de rigidez da peça, o superior e o inferior, e temos aqui alguns elementos de ligação. Então, e o que acontece se esta peça fosse ligeiramente mais grossa? Okay? Qual seria o resultado que queríamos ter? Então eu peguei naquela geometria, dei um bocadinho mais de espessura, acrescentei também aqui esta extrusão, acrescentei um bocado mais de material, e aqui andei a trabalhar, andei a brincar também com mais situações. A nível de fabrico, vou aplicar quer só pull direction only, mas mantendo material na face do lado de cá. Ou seja, esta peça vai ser extraída num molde, digamos, e esta face aqui ela vai manter muito material nesta região. E podemos ver exatamente isso mesmo nos resultados. Ou seja, se eu vier aqui Material Mass, posso ver que neste lado eu tenho material que está a ser mantido, neste lado ele começa a retirar material, inclusive aqui nesta região. Ok? Ora, então, e se eu apertar mais a malha ainda? Ora, tenho aqui o meu estudo, Topology Down Fine, e o resultado é muito semelhante também ao anterior. Vou ter mais ligações entre a parte de cima e a parte de baixo. Okay? Podemos ver que ele escavou mais material aqui nesta região, manteve mais material nesta parede, e temos aqui um resultado ligeiramente diferente, mantendo também aqui estas regiões que aqui estão. Okay? Estou a manter exatamente esta região que aqui está, porque é uma zona que vai ser solicitada, se calhar, e vou manter ali. Ora, então e se eu tiver uma componente lateral da carga? Se eu tiver só uma carga lateral? Tenho aqui um estudo em que pus só a carga lateral e o resultado que nós temos é algo deste género. Ou seja, a parte de baixo da peça não vai ter qualquer relevância, neste caso, e retira completamente material dali. Então se eu tiver carga para baixo e para o lado, como vocês podem ver, já dá para nós andarmos aqui a fazer muitas experiências, muitos testes. Neste caso, o vetor da carga vai ser diagonal. Okay? E o que aconteceu foi que ele retirou o material aqui nesta região. Tem esta zona mais espessa comparativamente à carga só vertical. Eu não cheguei a correr este estudo com malha fina, porque ia demorar algum tempo. Mas já dá para ter aqui uma ideia das diferenças. Ora, todos estes casos de carga são casos de carga únicos. Okay? Ou seja, até agora todos os resultados que eu vos apresentei é ou carga só para baixo, ou carga só para cima, ou carga lateral, ou carga na diagonal. Mas não tenho efetivamente um caso em que, então, e se eu quiser submeter a minha geometria a vários casos de carga diferentes, qual é que vai ser a geometria final que eu vou obter? Okay? Que é muito diferente eu ter a carga uma peça preparada para a carga vertical, como nós vimos, okay? Em que eu tenho uma peça deste género, ou eu tenho uma peça preparada para suportar só carga lateral, em que neste caso a geometria vai ser algo deste género. Então se eu quiser combinar as duas cargas, se eu quiser ter uma peça que suporte bem a carga vertical isolada e suporte bem a carga lateral também isolada. Então eu preparei aqui um exemplo também diferente, exatamente para demonstrar essa situação. Ora, neste cubo que aqui está, eu tenho vários estudos aqui em baixo, estive a testar várias iterações diferentes de malha, várias iterações diferentes de cargas, e depois tenho aqui vários cenários diferentes de cargas também. Okay? A face está fixa neste lado, tenho a carga aplicada neste lado, e para todos os estudos, a principal situação que eu fiz também foi, eu só quero preservar a região com carga. Okay? A região onde eu estou a aplicar a fixação, ou seja, esta parte traseira, eu quero dar liberdade ao simulation para retirar material desta face. Ora, com uma malha relativamente grossa, o resultado final é algo deste género. Ou seja, temos demasiado material retirado. Logicamente que isto aqui não é real, eu tenho que vir aqui editar a definição e puxar aqui
para uma malha mais pesada, uma peça um bocadinho mais pesada, e podem ver, podem ver exatamente as fixações que ele está a colocar. Inclusive, perco aqui alguma simetria, porque a malha é demasiado grossa, okay? Os elementos são demasiado grandes. Perco aqui alguma simetria, mas retirou o material na região das fixações e manteve o material na região da força aplicada. E, para uma carga vertical, este seria mais ou menos o caso ideal. Okay? Se eu for ver aqui o estudo de topologia, neste caso tem uma malha, esta tem elementos de 20 mm, esta tem elementos de 10 mm, o resultado é este. Ou seja, ainda perco aqui alguma simetria no resultado. Posso ver que ele retirou o material na fixação, manteve o material aqui na zona da carga. Posso trabalhar aqui um bocado com os elementos, retirar um bocadinho mais de elementos. E agora tenho aqui um caso um bocadinho mais simétrico, embora não esteja ainda simétrico o suficiente. Significa basicamente que nós estamos ainda a trabalhar com elementos demasiado grandes. Então, vamos reduzir ainda o tamanho dos elementos. 5 mm. Okay? Como podem ver, é uma malha já bastante apertada. Este estudo já me levou um bocadinho mais de tempo a correr. Para terem uma ideia, este estudo levou-me cerca de 4 horas e meia a correr. Okay? E o resultado final é algo deste género. Já é um estudo muito mais simétrico, ou seja, a distribuição já está muito mais simétrico. E retirou o material nesta região, das fixações. Ou seja, para suportar uma carga vertical, seria este o meu formato ideal para esta peça. Ora, como é que eu vou transpor isto para fabrico? Por exemplo, se vocês imaginarem aquelas gruas das construções dos edifícios, isto poderia ser uma construção do tipo estrutural. Ou seja, ter aqui vigas soldadas, tubulares, IPS, enfim, o que fosse. Mas eu poderia transpor esta informação para uma construção, por exemplo, desse tipo. Okay? Então, e se eu tiver uma carga lateral? Ora, se eu tiver uma carga lateral, eu vou passar aqui para os estudos todos com uma malha mais refinada. Okay? Se eu tiver uma carga lateral, como é que seria o formato ideal para esta peça? E seria algo deste género aqui. Okay? Vou pôr a vista de cima. Vou reduzir aqui um bocadinho a quantidade de material, pôr isto um bocadinho mais leve. E o formato para suportar uma carga lateral, se repararem, existe aqui alguma correlação com aquelas peças que tivemos a ver anteriores, as chapas. Se isto fosse uma chapa, temos então aquele triângulo, temos aqui a nossa teia de aranha, mas seria mais ou menos este o formato da peça se tivéssemos uma carga lateral. Então, e se eu tiver uma carga vertical e lateral em simultâneo? Okay? Qual é que seria o resultado final? Ora, eu vou pôr aqui, então, esta, em que tem basicamente um vetor diagonal da carga. E temos então aquela imagem que eu mostro no slide do PowerPoint. Okay, temos a carga lateral vai ser suportada também principalmente aqui por este material que aqui está. Temos de ver também aqui que existe alguma saída mais para o lado, nesta região. Okay. Mas isto lá está, é uma carga lateral. Então, e se eu quiser combinar agora estas cargas? Ora, nesse aspecto é que nós vamos entrar no chamado Load Case Scenario, ou então Multiple Load Cases. O Load Case Scenario também está introduzido no Simulation profissional, okay? E é basicamente esta opção que está aqui. Normalmente, quando carregamos num estudo, nós temos sempre acesso a esta opção do Multiple Load Case, mesmo sendo um estudo estático, e o que nós vamos fazer é exatamente uma combinação das cargas. Eu quero fazer um estudo em que tenha carga lateral a atuar, depois quero fazer um estudo em que tenha carga vertical a atuar, e depois quero ver, ou seja, de forma independente, e ver qual é que é o resultado final que vou ter. E o resultado final, se eu tiver estas duas cargas a atuar, vai ser algo deste género. Okay? Ou seja, tenho a carga aplicada só. Esta será mais ou menos a forma final que consegue suportar as duas cargas. Okay? Então, e se eu começar aqui a mostrar um bocadinho mais e puser cargas para cima, para baixo, para ambos os lados, o que é que vai acontecer aqui no formato final?
Ora, eu vou andar aqui um bocadinho mais para o lado, como podem ver tem aqui muitos estudos. No meu load case scenario, view edit definition, vocês podem ver que tem aqui carga para cima, carga para o lado, para baixo e para cima. Aliás, carga para o lado, só para um dos lados. Carga para cima e carga para baixo. E o resultado final é algo deste género. Okay? Cada vez mais se assemelha àquelas gruas, a uma construção de construção soldada, não é? Em que temos então aqui estas duas que vão suportar basicamente as cargas laterais e estas regiões que vão suportar as cargas verticais. Okay? A partir daqui posso exportar o ficheiro, posso construir com base nesta premissa. Neste caso, como era uma peça muito pesada, o meu constrangimento principal a nível de redução de massa foi cerca de 95% de redução da massa. Okay? É uma peça relativamente pequena, isto tem cerca de 200 por 150 milímetros, mas foi uma peça em que consegui reduzir cerca de 95% da massa. Se respeita as tensões máximas admissíveis, é uma questão agora de nós irmos analisar os casos. Okay? Se for uma carga lateral, temos uma tensão muito elevada, ou seja, se calhar não posso reduzir esta massa para 95%, se calhar tenho que reduzir um bocadinho menos, na ordem dos 70% ou algo do género, e ver o que é que vai acontecer. Okay? As tensões que nós estamos a ver aqui nestes resultados são meramente indicativas. Nós estamos a trabalhar na malha, nas tensões nos elementos. Se eu tiver a carga superior para cima, tenho aqui então uma tensão na ordem dos 1400. O limite admissível elástico é 220. Ou seja, se calhar não posso retirar tanto material, mas já tenho aqui uma boa guideline de como é que posso retirar material nesta peça. Só a título de curiosidade, porque achei muito interessante este estudo. Alguns de vocês devem estar a reconhecer logo o que é que será isto à partida. Basicamente tenho aqui um eixo de rotação, tenho aqui outro eixo de rotação, tenho aqui uma zona de aplicação da carga, aqui outra zona de aplicação da carga e aqui também outra zona de aplicação da carga. E agora, que casos é que estão a ser feitos aqui? Neste momento ele está a carregar os resultados todos na memória. Basicamente, uma bicicleta. Okay? Um quadro de uma bicicleta em que tenho o caso sentado, em que o resultado final basicamente é algo deste género. O material é alumínio. E se eu tiver a pessoa só sentada e apoiada nestes dois, podendo rodar sobre os eixos, o caso será este. Se a pessoa estiver em pé, o resultado já vai ser algo deste género. Okay? Provavelmente deveria ter preservado aqui esta região para poder ter aqui a direção, não é, da peça. Mas podem ver que, como guia de design do quadro, temos aqui resultados bastante interessantes para construir o quadro desta bicicleta. E também, lá está, isto é uma única espessura, não tenho aqui o garfo, nem tenho aqui o garfo traseiro. Mas se eu tiver a pessoa com carga apoiada em pé e no guiador, ou seja, uma carga vertical aqui nesta zona, ele já vai acrescentar então aqui material para poder suportar o peso da pessoa. Então, e se eu tiver este caso de carga, mas a pessoa estiver a travar? Ou seja, a pessoa está em pé e tem uma carga aqui nesta região. Então, já vou ter algo desta forma. Este, por exemplo, faz-me lembrar um bocado aquelas motas de trial que sobem rochas e outros obstáculos, em que basicamente, como eles nunca estão sentados, não precisam ter material aqui nesta zona, então têm só aqui o quadro reforçado nesta região. Todas as cargas disponíveis. Okay. Provavelmente a resistência do quadro aqui nesta zona não é a melhor do mundo, e se tiver um impacto vai partir, mas... E depois ter aqui os load cases, os multiple load cases, em que faço várias combinações e vejo resultados bastante diferentes do que é que vai ali acontecer. Okay? Com resultados bastante interessantes. Ora,
Este tipo de estudo, relembro que é altamente dependente da malha, ok? Tem que reservar algum tempo para fazer este tipo de estudos. Neste momento está disponível só para peças, mas dá-vos uma boa ideia de onde é que podem retirar ou otimizar a vossa peça quando não têm muito bem ideia onde o fazer. Okay? Já estamos aqui com algum tempo de webinar. Vou ficar por aqui hoje. Se tiverem algumas questões relativamente a este assunto ou outro qualquer assunto de simulação ou SolidWorks, podem entrar em contato comigo através destes contactos. Relembro também para estarem atentos à nossa página e ao nosso canal de YouTube, onde nós costumamos pôr todos estes webinars para consulta posterior. Okay? E desejo um bom trabalho.